Atitude, esse mês tem mexido muito com os nossos corações, com a nossa vida espiritual, né? E qual tem sido as nossas atitudes durante esses dias? Não é porque nós estamos no mês da atitude que só nesse mês nós teremos que ter atitudes igual a de Cristo, mas que nós possamos caminhar debaixo dessa atitude todos os dias da nossa vida. Amém? Nós já começamos esse culto hoje, analisando a nossa vida, sobre as nossas atitudes. Qual foi a sua atitude no dia de hoje? Eu não preciso ir muito longe. Hoje, a sua atitude hoje, a sua atitude ontem. Como nós temos nos comportado? Nós somos somente ouvintes da palavra, ou nós somos praticantes daquilo que Deus está fazendo? E a palavra de Deus falou muito ao meu coração hoje à tarde, quando eu estava orando ao Senhor e buscando direção. E ainda a Olivia falou comigo à tarde, falou: mãe, Deus te deu a palavra já? Eu falei assim: Deus já me deu várias palavras, mas não a palavra para hoje. E para cada tempo, para cada dia, para cada manifestar, Deus tem uma palavra. Para cada tempo que você entra, o Senhor tem uma palavra. Não desligou não. Aí, voltou. Eu acredito nos sinais de Deus. Amém? Tem um louvor que fala: o inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Amém? Nós estamos aqui para adorar o Senhor. E eu estava falando sobre atitude, que as nossas atitudes não devem mudar. A situação muda, mas a minha atitude não muda. Os ventos mudam, mas a minha atitude não muda. As coisas lá fora mudam, mas na igreja não pode mudar a atitude. Nós temos que ter comportamentos de quem acredita no Senhor. Aleluia. E eu orando ao Senhor, o Senhor me trouxe uma palavra que está em Isaías. Eu gostaria que você abrisse em nome de Jesus. Isaías verso 22. Diga assim, fala comigo, Deus. Fala assim: não o que eu quero, mas o que eu preciso. Toca nesse coração duro, nesse solo rochoso, e venha florescer a tua palavra. Aleluia. Começando de mim, viu, gente? Aleluia. Isaías 22, verso 14, diz assim: mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor. Até que vocês... É o que o pastor falou. Muitas das vezes você quer que Deus abençoe a tua vida. Ele não vai abençoar a tua vida. Ele quer que você morra para ela, para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus, Ele não morreu no Calvário para você ter uma vida abençoada, porque abençoado você já é. Só pelo fato daquilo que Ele já conquistou para nós na cruz, nós já somos abençoados. Então você, irmão, que chegou aqui atrás de uma bênção, saiba que você já é abençoado em Cristo Jesus. Mas Ele não veio somente para abençoar. Para abençoar Ele já veio. Agora Ele veio para que você morra para essa vida a qual você não quer largar. Que vida que é essa? Vida de orgulho, vida de arrogância, vida de frieza. Essa vida que você tem alimentado todos os dias, o Senhor está falando: morra para essa vida hoje. A nossa pregação nessa noite seja para que você morra para você e você viva para Cristo. Que morra as vontades da pastora Kátia e que sejam as vontades do Senhor. E o profeta Isaías continua profetizando, dizendo: não será perdoada até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vá e fala com o administrador Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunta-lhe: o que você está fazendo aqui? Ou o que parente você tem aqui? Para que abra aqui sepulturas, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando numa rocha profunda a sua própria morada? Eis como homem forte, o Senhor vai te jogar para bem longe, e Ele pegará com firmeza e o fará rolar como uma
bola, rolando de um lado para o outro, numa terra espaçosa. Ali você morrerá, ali receberão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da tua casa. Eu vou remover do seu ofício, e você será derrubado da sua posição. Naquele dia clamei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e o vesti com uma túnica que você usava. Irei cingi-lo com a faixa que era sua, e entregarei nas mãos dele de poder, o poder que você tinha. E ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi, que ele abrirá e ninguém fechará, e aquilo que ele fechar, ninguém abrirá. Primeiramente nós precisamos entender o que significava a chave de Davi. Davi, ele foi um rei segundo o coração de Deus. E durante o reinado de Davi em Israel, ele foi um rei que adorou a Deus e que ele honrava o Senhor tanto nos seus dízimos, nas suas ofertas, e tanto na sua santidade e no seu louvor. Ele teve tempo de pecado, sim, mas ele teve tempo de conserto também, diz o Senhor. E como ele não poderia ficar continuando no reino devido ao pecado, Deus falou para ele: eu vou fazer com você, Davi, uma aliança eterna. Davi, eu vou entregar agora para a sua vida, porque você se arrependeu do teu pecado. Eu vou renovar a minha aliança com você. Eu vou te dar uma chave, Davi, uma chave a qual não vai haver outro rei a não ser da sua genealogia. Então todos os seus parentes, os seus filhos, os seus netos, os seus tataranetos, toda a tua geração, essa é a aliança que eu faço com você, Davi, jamais se apartará da minha presença. E foi através da geração de Davi que veio o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Quem está entendendo? Essa chave de Davi começou na mão de Davi, porque ali começou uma aliança. Muitas vezes você ouve na palavra de Deus falar da chave de Davi, mas você não entendia o significado. E o significado é uma aliança eterna de Deus com os seus filhos, falando que a bênção vai acompanhar a tua casa de filhos e de geração em geração, até chegar em Jesus Cristo. E vocês vão perceber que quando Jesus, ele vem na terra em carne, a palavra vai dizer que o governo estava sobre os seus ombros. Por quê? O governo estava sobre os ombros de Jesus, porque ele veio da linhagem de Davi, que estava debaixo de uma autoridade, de uma chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. É uma chave de governo. Agora Jesus, ele está sendo como homem em carne, sujeito aos mesmos pecados e limitações, mas em todavia ele foi santo em todo o tempo. Só que a palavra de Deus fala que o governo estava sobre os seus ombros, porque naquela época passava-se a chave de Davi, que depois, através de uma aliança que era de palavras, verbal, ela se materializou em uma chave física. Quantos estão entendendo? Antes era uma chave falada para Davi. Depois, quando ele foi passar o governo, após o seu reinado, eles construíram verdadeiramente uma chave. E ela era uma chave grande, que ela tinha aquelas 5 pontas das estrelas de... Quem lembra disso? E dentro daquela chave existia aquelas 5 pontas e tinha pedras. E aquela chave passava de reinado a reinado, governo a governo, a todas as gerações. Só que quando Jesus nasceu, não precisou aquela chave física vir na mão de Jesus, porque quando ia passar uma chave de um governo para o outro, vem aqui Pedro, por favor. Quando a chave seria passada de um governo para o outro, a Bíblia diz que tinha um ritual. Eles faziam a chave e eles se ajoelhavam diante do rei atual para passar, transpor aquela autoridade para o próximo rei. Eles pegavam aquela chave física que foi materializada e eles colocavam sobre o ombro diante de toda a comunidade, diante de todo o governo, diante de todos os homens.
E quando eles olhavam essa expressão pública, eles sabiam que esse era o próximo rei da linhagem de Davi. E isso foi acontecendo sucessivamente, até que chegou Jesus, o filho de... Aí vem a outra expressão que muitas das vezes nós interpretamos de uma forma diferenciada. Jesus não era filho físico de Davi, mas um filho espiritual, através de uma aliança que foi liberada para a vida dele, de uma linhagem. Ele poderia escolher a linhagem de Moisés, ele poderia escolher a linhagem de Josué, ele poderia escolher tantas linhagens, mas ele escolheu Davi, porque Davi era um homem segundo o teu coração, e foi o único homem que se preocupou em construir uma casa para Deus, o único homem que se preocupou em construir um lugar para Deus. E eu já estou chegando aonde o Espírito Santo quer conduzir a igreja. Jesus veio como homem, agora ele não precisou de uma expressão pública para mostrar o teu governo, mas diz a palavra do Senhor que no lugar de uma chave de Davi foi posto nos seus ombros uma cruz pesada. E nessa cruz pesada não existia somente a linhagem de Davi. Essa revelação está vindo agora, fresquinha do céu. Obrigada, Jesus. Essa cruz agora não vem com uma linhagem de Davi que logo se acaba, se extermina, passageira. Agora ela vem com o peso de uma geração. Agora ela vem com o peso de milhares e milhares de pessoas. E hoje nós já estamos completando 2026 anos atrás, a qual alguém tão improvável e pequeno pegou uma cruz, não com o nome de Davi, mas com o nome do meu e do seu pecado. Todo o governo estava sobre os seus ombros, literalmente diante de toda a humanidade ali presente. Eles viam: esse é aquele que nós esperávamos que chegasse, o filho de Davi, o rei dos reis, aonde ninguém vai tirar o teu governo. Esse governo não será passado, esse governo não será transferido. Mas depois nós vimos que Jesus, ele transferiu esse governo para Pedro, que simboliza a igreja. Aquele governo, aquela autoridade, aquela aliança, aquele poder foi transferido para mim e para você. Agora não é mais sobre a linhagem de Davi. Agora a cruz, ela vai ampliar a visão da aliança, da multiplicação. E você entrou num culto como esse achando que Deus não estava te vendo, achando que você não tinha promessa, achando que Deus não tinha uma aliança com você, achando que você tinha sido esquecido. Mas hoje o Senhor está falando: naquela cruz, a cada passo que eu dava, a cada sangue que eu derramava, eu me lembrei de você, eu intercedi por você, para que você não perecesse, mas para que você tivesse vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, hoje o Senhor está falando: tem salvação entrando na tua vida, tem salvação entrando na tua casa, tem uma aliança sendo renovada aqui nessa noite, tem uma aliança sendo ampliada aqui na tua noite, nessa noite na tua vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus. O Senhor está falando para mim e para você: ei, porque você está tão cansado, sendo que a maior cruz, o maior peso eu já carreguei. É sobre os ombros de Jesus que estava o peso. É sobre os ombros de Jesus que estava a acusação. É sobre os ombros de Jesus que estava a enfermidade e você aí sofrendo. É sobre os ombros de Jesus que estava a ansiedade, a preocupação, a depressão, e você aí procrastinando o milagre que Deus já declarou para você naquela cruz. Este peso que você carrega não é teu. Hoje o Senhor fala assim: pegue a tua cruz e segue-me. Não é a cruz dele, é a tua. Isso é tão impressionante que quando a gente vê a revelação da palavra de Deus, ai, a cruz está pesada, ai, a cruz está não sei o que. Você não está carregando a cruz de Cristo. A cruz pesada era dele, mas a Bíblia vai dizer: lançai sobre mim todo o jugo, porque eu tenho cuidado de vós. Provai e vede que eu sou bom. O meu jugo é suave e o meu fardo é.
meu jugo é suave e o meu fardo é. Então, querido, quando alguém vir falar para você, minha cruz está pesada, você fala assim, não, você está carregando a cruz de Cristo. Jesus nunca mandou você carregar a cruz dele. Jesus mandou você carregar a tua, aquele que ele conquistou para você na cruz, que é leve, que é suave, que é com glória, que é com milagre, que é com restauração, que é com provisão, que é com portas abertas. É essa cruz que ele preparou para você. Porque se a cruz que você carrega é pesada, a cruz de Cristo foi em vão. Deus não ia pedir para nós carregar uma cruz que ele já carregou para nós. Ele carregou a dele. Agora ele fala, agora carregue, pega a tua cruz e siga-me. Que cruz que é essa? A cruz que ele preparou para você. Tem o teu nome, tem o teu tamanho, tem as suas qualidades, tem o chamado que Deus tem para a tua vida, tem o propósito que Deus tem para a tua vida. Não, tem gente que não está entendendo o que Deus está falando aqui. Tem muita gente querendo pegar a cruz do outro, quando Deus liberou uma cruz para você. Enquanto você quiser viver a vida que é do outro, você nunca vai se sentir satisfeito. Porque quando você assumir a tua posição, viver o propósito que Deus tem para a sua vida, no tempo dele, na maneira dele, do jeito dele, e não no teu jeito. Porque quando é do meu jeito é pesado, quando é do meu jeito desanima, quando é do meu jeito eu me canso, quando é do meu jeito eu fico fatigada, quando é do meu jeito eu desanimo. Mas quando é do jeito dele, Deus está trocando algumas cruzes que você carregava que não era tua. Deus está tirando todo o peso de cruz que não era tua. Tem cruz que não é para você carregar. Hoje, em nome de Jesus, você tem que orar e pedir para Deus: Deus, me ajude a entender qual que é a cruz que o Senhor preparou para mim. Porque certamente eu vou ver os propósitos do Senhor se concluir na minha vida. Rabachou e cantarás. Aqui o profeta Isaías, ele vai ministrar, profetizar contra Sebna. Sebna, e nós não estávamos falando de governo, de reinado. Sebna, ele era um dos mordomos, ele cuidava, do palácio, da casa do rei Ezequias, que governava naquela época. Só que ele não foi um bom mordomo. E o bom mordomo, ele tem a chave de todos os departamentos. Ele tem o acesso de todos os lugares do palácio, do lugar aonde ele estava. Ele tinha a chave do quarto do rei, ele tinha a chave da cozinha, ele tinha a chave do banheiro. Se tinha cofre, se tinha algo valoroso, ele tinha a chave, porque ele era o mordomo. O mordomo é aquele que tem a chave para cuidar, para zelar. Quando eu vou viajar e eu vou ficar uns dias fora da minha casa, eu não dou a chave da minha casa para qualquer pessoa. Ou você dá? Dá ou não? Passa uma pessoa na rua, não tem ninguém. Irmão, vem aqui. Você não cuida da minha casa aí uma semana? Tem gente que é doido nesse nível, Mas eu não sou. Eu acho que eu não chego, amor? Não pode sufocar o artista, Vai que. A gente só entrega a chave na mão de quem a gente confia. Então Sebna, ele era um dos mordomos, braço direito do rei. Só que a Bíblia vai dizer que Deus, ele fala para o profeta Isaías: eu não te chamei para profetizar? Você vai lá e você vai profetizar para Sebna, que enquanto Sebna estiver construindo lugares para si mesmo, em lugares elevados, enquanto ele estiver trabalhando para o seu próprio interesse, eu vou arrancar ele da posição que ele está, e eu vou colocar ele aqui no lugar dele. E ele foi lá e profetizou. Deus está falando para você, Sebna, porque você não tem zelado com aquilo que Deus te entregou. Você não tem sido um bom mordomo. Você só está pensando nos seus próprios interesses. Você está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Você está fazendo coisas que não agradam ao seu rei. Você está em desobediência. O Senhor vem te exortar, e Ele manda te dizer que Ele vai tirar você do teu cargo e vai dar para Eliaquim. E diz a palavra do Senhor que é uma chave de autoridade que é transferida.
Eu quero profetizar que Deus vai tirar a chave de mãos erradas. Deus vai tirar chaves de mãos erradas nessa noite. Porque uma pessoa com chave, pessoa errada com uma chave, ela faz loucuras. Mas o Senhor vai começar a trocar chaves de mãos. Aqueles que não estão sabendo lidar com aquilo que Deus te entrega, Ele vai tirar de você e vai entregar para outro. Enquanto você não souber entender a forma e a maneira que o Senhor trabalha, seja um bom mordomo. O reino nunca foi meu, a igreja nunca foi minha. Eu tenho que ser uma boa mordoma. A partir do momento que Deus entregou a chave do reino, a chave dessa igreja nas nossas mãos, assim que o Senhor entregou, não é porque eu tenho a chave que ela é minha. Eu sei que a chave está nas minhas mãos. O Senhor confiou na mão da igreja a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém. Era essa chave que estava na mão de Sebna. Mas como ele não entendeu, ele começou a pensar em si mesmo. O profeta foi e falou: agora você vai ser destituído de onde você está. Eu vou tirar a chave das suas mãos e vou entregar na mão de Eliaquim. Eliaquim era um homem submisso à autoridade, era obediente, tinha o coração generoso, era cheio do poder de Deus, cheio da presença do Senhor. Ele entendia o tempo, ele entendia o sim, ele entendia o não, ele entendia a forma a qual o seu rei trabalhava, a qual deveria governar com zelo. O Senhor está falando: tudo aquilo que você não administra bem, o inimigo rouba as chaves da tua mão. Tudo aquilo que você não administra bem é casamento que vai embora. Tudo aquilo que você não administra bem é as finanças que vai embora. Tudo aquilo que você não administra bem é os seus filhos que se perdem. Tudo aquilo que você não administra bem é você que retrocede. Você entende que hoje, como igreja, nós somos mordomos, cuidando de uma casa, de um governo, de um reino, de uma família que não é nossa. E naquele grande dia será como a parábola dos talentos. Você recebeu uma chave, um governo, algo nas tuas mãos, um trabalho, uma família, uma casa. Deus entregou, Ele confiou coisas a você. Ele entregou netos, Ele entregou filhos, Ele entregou trabalho, Ele entregou posições. Mas o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com aquilo que Deus te entregou? Hoje o Espírito Santo está nos confrontando a administrar bem aquilo que o Senhor quer fazer neste tempo. Em nome do Senhor Jesus, o inimigo não vai mais vir e roubar aquilo que é teu, porque a chave Deus entregou nas tuas mãos, para abrir e ninguém vai fechar, para fechar e ninguém vai abrir. Em nome de Jesus, Deus está falando: eu estou levantando Eliaquins aqui nessa noite. Eu estou tirando a chave do inimigo, eu estou tirando a chave do inimigo, da contenda, da situação. Eu estou tirando a chave daquilo que estava te tirando o sono. Eu estou tirando a chave, eu estou tirando o controle. Estou colocando nas tuas mãos novamente, para você declarar: está aberto, vai abrir, está fechado, vai fechar. Não é pelo teu poder, mas é a autoridade que o seu rei confiou nas suas mãos, como um pequeno mordomo do reino que ele te deu. A palavra de Deus vai dizer também sobre Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei, ele também era um mordomo. Abra comigo em Neemias. Neemias capítulo 1. E hoje eu vou falar a palavra dessa noite. Vai ser mais 15 minutos e depois a gente vai orar. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Quem está aqui diz amém. Neemias capítulo 1. Em Isaías 22 nós lemos sobre Sebna e Eliaquim. Ele também era um mordomo. Aqui também Neemias, ele é um mordomo, mas em um outro cenário, em outro contexto, em outro tempo. Vamos ler do 1 verso 1 mesmo. A palavra de Neemias, filho de Icalias, no mês de Quiliseu, no 20º ano, quando estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, alguns homens de Judá. Então perguntei a respeito dos judeus que escaparam, que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram do exílio se encontram lá na província. Então, em grande miséria e humilhação,
Eles estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando. E diante do Deus dos céus eu disse: ah, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança, misericórdia para com aqueles que te amam, guarda os mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que entendas a oração do teu servo que eu faço hoje diante de ti. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, faço a confissão de pecado dos teus filhos de Israel, a qual temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos, tenho procedido de forma totalmente corrupta contra ti. Não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te, ordena-te que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se você for infiel, eu espalharei você entre os povos. Mas se converteres a mim, guardar os meus mandamentos, cumprirei então os seus desterrados. Estavam os lugares mais distantes da terra, lá os ajunteis, trarei para o lugar que escolhi, e farei habitar em teu nome. Neemias era um copeiro do rei, ele era um mordomo, e ele estava lá servindo o rei diariamente. Chegou um dia, abaixa só um pouquinho, filho. Chegou um grande dia, que ele estava no seu trabalho. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo em perguntar para um dos seus irmãos como que estava os seus parentes, como estava os seus antepassados, como que estava Jerusalém. E daí eles trouxeram um relato de tragédia. Falaram: os que escaparam, os que não morreram, eles escaparam e estão vivendo em miséria, eles estão vivendo em escassez. Os muros de Jerusalém que você perguntou estão todos em ruínas, queimaram, estão todos destruídos. E a palavra de Deus diz que Neemias, servindo o rei, ele ficou muito triste. E o rei um dia perguntou para ele: filho, por que você está tão triste me servindo? Por que você está tão angustiado me servindo? Por que você não tem mais aquela alegria me servindo? Cadê o brilho do teu rosto me servindo? Cadê o primeiro amor? E ele olha para o rei e fala assim: rei, hoje eu estou triste porque eu fiquei sabendo que os meus antepassados estão todos destruídos, os que sobreviveram estão em miséria. E o único lugar que eles poderiam morar não tem nem muro, até as muralhas estão todas em ruínas, despedaçadas. E a muralha tinha um significado espiritual de proteção, de cuidado de Deus. Era como se fosse uma aliança, um cuidado de Deus com Jerusalém. Existe até um salmo que fala: assim como os muros em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do teu povo. Existe uma muralha te protegendo, te cercando. Existem muros que talvez nos olhos físicos você não enxerga, mas em todo o tempo o Senhor está cercando, está livrando, está guardando, está protegendo, está abençoando. E muitas vezes você quer ver com o olho físico aquilo que é espiritual. E aqueles muros espirituais, eles foram destruídos. Mas não somente o muro físico, o muro espiritual, porque eles estavam exilados, eles foram mortos, eles ficaram presos, oprimidos. E ele fez a lembrança aqui de que o povo estava passando por aquilo por desobediência, o povo estava passando por aquilo por frieza. Sabe, lutas que você passa na tua vida, você passa por desobediência. Sabe, certas portas ou muralhas que caem na tua vida, você constrói cada dia um tijolinho e vem lá um primeiro vento e derruba tudo. São atitudes erradas, pensamentos errados, comportamentos errados, murmuração, contenda, são tantas coisas. E muitas vezes a gente se vitimiza: ai, por quê? Eu sou vítima. Você não é vítima. Fala para o teu irmão: você não é vítima não. Deus não trata culpado como inocente. A Bíblia diz isso. A balança de Deus é justa. Semeou, colheu. Plantou, colheu. Bateu, voltou, irmãos. Deus não trata ninguém com indiferença.
A Bíblia vai dizer que nós somos eternos devedores. Por mais santificação que eu busco, mais jejum que eu faço, mais vida certa que eu tente ter, ainda Deus é certo e eu sou errada. Que seja o Senhor certo e eu errada. Que seja o Senhor justo e eu injusta. Que seja o Senhor santo e eu pecadora. Que seja o Senhor forte e eu miserável. Precisamos entender que a chave está na nossa mão, mas nós não somos dono do nosso nariz, da nossa vida. Existe uma vida para você dar conta. E zele por ela, cuide dela. Seja mordomo deste espírito que Deus confiou a você. Seja um bom mordomo para que naquele grande dia Ele possa te recolher como o tesouro mais valioso que Ele vai vir buscar. Como o tesouro mais precioso que Ele vai vir buscar. E ele se entristeceu. A Bíblia diz que ele sentou ouvindo todo aquele relato. Ele sentou, lamentou, chorou, ficou triste, jejuou e orou. O que acontece é que muitas vezes acontece coisas na minha vida, não sei se é só com você, se é só comigo. Quando acontecem certas situações na minha vida, a gente é muito bom para sentar, chorar, reclamar, desanimar, murmurar, mas a gente não é bom nas últimas frases aqui que a gente aprende com Neemias. Ele fez tudo isso, ele sentou, ele chorou, ele se lamentou, ficou triste, porque as emoções dele estavam falando ali. Mas as emoções não governavam Neemias, o Espírito governava Neemias. Ele sentiu tudo que um ser humano sente. O que acontece é que muitas vezes a gente vira cristão e a gente acha que a gente está imune a se decepcionar. Ai, onde já se viu eu me decepcionar na igreja? Onde já se viu eu me decepcionar com os líderes, com os pastores? Onde já se viu? Ali não pode acontecer isso. Pode e vai. Porque eu sou apenas mordomo, eu não sou Jesus. Eu sou apenas mordomo, eu não sou Deus. Eu sou apenas mordomo, eu não sou o Espírito Santo encarnado. Devemos parar de tratar a igreja do Senhor como se fosse a nossa própria casa. A casa ainda é dele, quem manda é ele. Ele faz do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. Tem hora que você vai pedir para ele abrir a porta e ele vai fechar, e ninguém vai abrir. Tem hora que você vai pedir para ele fechar a porta, ele abre e você não vai nem entender, vai ser maior do que você imaginou. Neemias então, debaixo daquela autoridade, ele sentou, chorou, lamentou, ficou triste, é normal, é as emoções reinando. Mas depois ele falou: fiquei jejuando, orando e intercedendo diariamente, trazendo à memória as promessas, as lembranças. Hoje Jesus está trocando a chave de Sébina, que é a chave de sentar, reclamar, pensar só em você, pela chave de Eliaquim: orar, clamar, jejuar, buscar, se consertar, fechar a porta que tiver que fechar e abrir as portas que tiverem que abrir. Quando eu estava orando, o Senhor falou assim: filha, existe uma porta que eu posso abrir, mas eu não abro. Fala: qual é, pastora? Deus pode abrir qualquer porta, pode? Pode ou não? Porque a chave está na mão dele, amém? Ele pode abrir toda a porta, mas tem uma porta que ele pode abrir, mas ele nunca abre. E eu falo para você na Bíblia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. A Bíblia diz que ele não abre a porta, ele entra. Quem abre a porta somos nós. Ai, mas Deus não fala comigo. Você não abre a porta? Ai, mas Deus não me direciona, não me revela, eu não sinto mais. Você não abre a porta? Você não se permite? Você está que nem Sébina. Você trancou e ninguém abre. Você trancou e ninguém abre.
Mas quando você entende que você é Eliaquim, você fala: Senhor, eu abro a porta, essa porta é tua, eu abro. Deus está abrindo o teu coração novamente. Corações que estavam endurecidos, corações que estavam fragilizados, fracos, desanimados. Pessoas que fecham o coração para sentimental, porque se frustrou, fechou o coração. Ai, não sou feliz, mas não abre o coração, porque está lá parado no trauma, está lá parado na picuinha, está parado na briga, está parado no ano de 1982. Fechou, travou. E quer que Deus abra, quer que Deus faça. Deus não vai fazer. A porta que é para você abrir, é você que abre. Agora a porta que é para Ele abrir, com certeza Ele vai escancarar a janela dos céus, e no tempo dele Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu, pensou, imaginou. É infinitamente mais do que aquilo que você pediu, pensou, imaginou. Talvez você só tenha 5 pão e 2 peixes, mas na presença de Deus, quando Ele vira a chave, aqueles 5 pão e 2 peixes, Ele começa a se multiplicar, que alimenta uma multidão. Aquilo que para você estava estagnado, que tinha tempo de validade, Deus está falando: eu estou acrescentando os dias. Sebna, então, ele jejuou, orou, clamou, intercedeu. O Senhor está dando chaves de oração aqui em nome de Jesus. Chaves de oração, de intercessão. O Senhor está fazendo você voltar a jejuar, voltar a clamar, voltar a lutar as suas guerras, não no modo físico, mas lute as suas guerras no mundo espiritual. Tem muita gente cansado porque você está lutando fisicamente, quando a tua luta não é contra sangue e carne, a tua luta é contra principado e potestade. Em nome de Jesus, se você profetizar, e você vai ver pessoas ser curadas, pessoas ser libertas, pessoas serem salvas, pessoas serem transformadas, porque em nome do Senhor Jesus, Ele não te fez para assistir destruição, Ele te fez para profetizar no meio do vale e ver uma reconstrução começar na tua vida. É tempo de reconstruir, é tempo de reconstruir, é tempo de você reconstruir. Tem gente que senta e vê a própria destruição. Ela tranca todas as áreas da vida dela com a murmuração, com o rancor, com a falta de liberar perdão. Ela vai trancando todas as áreas da vida dela e depois quer que Deus abra. Deus não vai abrir, irmão. Sabe a palavra de hoje? É a palavra que está abrindo o portão do céu para te fazer morar lá dentro, tá? Porque o reino de Deus é comparado a uma porta estreita, não uma porta larga. É uma palavra hoje que faz você passar num vãozinho estreito, irmãos, mas vai te levar para a vida eterna. Não é palavra para massagear o seu ego. Não é palavra para deixar você feliz com a sua vida. Não é para deixar você triste com essa vida que você tinha e viver a vida que Deus tem para você. É sobre isso. É tempo de reconstruir. Eu sei que Neemias fez isso, e depois vocês sabem a palavra de Deus, que Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros. O rei deu para ele chaves, deu decretos, deu autorização, deu documento, deu todos os recursos que ele precisava para ele voltar em Jerusalém e reconstruir aquilo que tinha sido destruído. Eu quero falar para você, sabe quantos anos aquelas muralhas ficaram em ruínas? 141 anos. 141 anos as muralhas em ruínas. Eu não sei quanto tempo faz que você está sentado assistindo as ruínas da tua vida. Sentado, só olhando que os ciclos estão se repetindo e nada muda. Sentado, olhando, questionando, falando e entristecendo cada vez mais. Mas Deus colocou uma chave na mão de Neemias para se levantar na crise e reconstruir aquilo que estava destruído. Hoje Jesus está falando assim: eu estou te levantando. Você não está entendendo? Deus está falando hoje: eu estou te levantando para um tempo novo. Eu já vejo no mundo espiritual Deus reconstruindo aquilo que você já tinha dado por acabado.
Deus reconstruindo de novo, seja nas emoções, seja nas finanças, seja no ministério, seja no casamento. Eu não sei quais são as áreas, mas o Senhor está falando. Pode ter demorado 141 anos esperando acontecer, mas quando você entende que eu estou te posicionando para reconstruir, aquilo que ia demorar muitos anos vai acontecer em tempo recorde. Vai acontecer, tem uma aceleração de Deus na tua vida aí. Aquilo, o Átila está pegando ali, o que ia demorar para acontecer, Átila, Deus está acelerando e vai acontecer rápido mesmo. Ah, mas a gente tem uma tradição que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem um costume disso. Não, quando Deus fala, Ele te dá autoridade para isso. Ele sustenta a obra. Neemias então, ele foi, reconstruiu, ele teve muitos desafios. Sanbalat e Tobias se levantaram contra a vida dele para tentar destruir a obra que Neemias começou. Mas aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Neemias falou: ei, eis que eu estou numa grande obra e eu não vou parar. Eu estou numa grande reconstrução e eu não vou parar. Eu comecei a orar pelo casamento, eu não vou parar. Eu comecei na faculdade, não vou parar. Eu comecei no ministério, não vou parar. Eu comecei num trabalho novo, eu não vou parar. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, esse espírito de Sebne está caindo por terra da tua vida. E o espírito de Neemias de reconstruir está vindo sobre você. Está vindo sobre a tua vida. E tudo aquilo que você colocar a mão vai reconstruir. Tudo aquilo que você profetizar vai acontecer. Aonde você andar em ruínas, pode estar em ruínas, pode estar um caos, mas em nome do Senhor Jesus, você vai ver a grande obra que o Senhor vai fazer através dessas situações que se levantaram na tua vida. É uma grande obra e você não pode parar. Se você acredita, aplauda, glorifica, faz alguma coisa. Para cada cenário de destruição, uma reconstrução de Deus. Não, você não está entendendo. Para cada cenário de destruição, uma reconstrução de Deus. É sobre isso. Deus está trocando chaves. Deus está mudando histórias. Deus está ativando chamados. Deus está ativando promessas. Deus está levantando uma igreja forte. 141 anos esperando. Mas um dia o Espírito Santo tocou o coração dele. Ele chorou, orou, intercedeu. E quando ele se levantou, ele reconstruiu o que ninguém em 141 anos fez. Ai, mas mais uma cabeleireira em Lençóis, eu não sei porque eu estou falando isso. Foi 141 anos, tinha muito crente naquela geração, mas só Neemias fez a diferença. Ai, mas mais uma padaria? Mais um relacionamento quebrado? Mais um boleto para mim ser envergonhada e ficarem me ligando na minha casa? Deus, Ele está mudando sentenças. Deus está mudando sentença. A sentença de Jerusalém era ruína e destruição. Neemias se levantou debaixo da autoridade do nome do Senhor. Era para destruição, mas Deus está falando assim, ó: vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Você está disposto a reconstruir? Você está disposto a reconstruir, meu irmão? Você está disposto a tentar mais uma vez? Você está disposto a não tirar a mão da obra? Você está disposto a não tirar a mão do arado? Você está disposto a seguir até o fim? Você está disposto? Rabassuri canta labaxô. Marcos e Ângela, se coloca de pé. Presbítero da casa do Senhor, mordomo de Cristo. Ângela, evangelista do Senhor, mordoma de Cristo. O que os homens dizem ao teu respeito não tem nada a ver com o que Deus tem planejado para a vida de vocês. E quando eu ministrava, quando eu vim orar para Carol na hora do louvor, Deus já tinha me revelado de vocês, mas Ele falou que não era a hora ainda.
E Ele fala: é tempo de vocês reconstruir no meio das ruínas. É tempo de reconstrução no meio das ruínas. É tempo de Deus cumprir o chamado que Ele tem para a vida de vocês. Você e a tua casa servirá ao Senhor. Você e a tua família servirá ao Senhor. O tempo da vergonha, o Senhor faz cair por terra. Vocês não têm do que se envergonhar. O Senhor fala assim que é o tempo da honra agora. É o tempo da honra agora. Num tempo recorde, o Senhor está acelerando as promessas na vida de vocês. Ele está acelerando aquilo que você falou que demorou tanto tempo, né, Marcos? Você falou que demorou tanto tempo, mas o Senhor fala: aquilo que para você demorou, para mim agora vai acontecer em tempo recorde. Eu estou soprando, vou fazer. Tem proposta do céu chegando para a vida de vocês. É o tempo do Senhor falar: vocês são apenas mordomos, mas volte a cuidar. Volte a cuidar daquilo que eu coloquei na mão de vocês, porque o chamado é maior do que vocês mesmos. O chamado é maior do que vocês mesmos. O dom de amar, o dom de acolher, o dom de dar direção. Deus está curando as emoções, o medo, o trauma, a fragilidade. Rabassuri canta labás, vocês são Neemias nas minhas mãos. Rabassuri andarabassuri canta rabassô. O tempo da honra chega. O tempo da honra do Senhor chega. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tu verás o rio que eu faço fluir de dentro do teu interior. Rabassuriandarabás, não é terra seca, é fonte, é fonte, é fonte. Um aceleramento de Deus sobre a tua vida, irmão Marcos. Em nome de Jesus, um aceleramento do Senhor. Ele fala: a promessa não morreu. Você estava sentado, você estava esperando, você estava orando, mas agora Deus te coloca de pé de novo. Aí debaixo dessa autoridade você caminha, pisando em serpentes e escorpiões, e fala: eu não vou parar a obra que Deus confiou a mim. Eu não vou parar a obra que o Senhor confiou a mim. Hoje eu estava conversando com a sua mãe e nós nem tocamos no seu nome. Mas enquanto eu atendia a sua mãe, Deus me falava de você. Estou eu quebrando uma maldição familiar da tua vida. E a tua mãe sabe do que eu estou falando. Estou eu quebrando uma maldição familiar da tua vida. Aquilo que não estava rompendo na tua vida agora vai começar a acontecer. Vai começar a acontecer. Eu vejo você trabalhando com beleza. Eu vejo você trabalhando com mulheres. Eu vejo Deus honrando você. Eu vejo o teu estabelecimento. O Senhor fala para você que essa obra é para glorificar o nome dEle. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Você não será enganada. Você não será confundida. O Senhor está tirando da tua vida toda a confusão, toda a tristeza. Ele coloca uma aliança nova no teu dedo. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele é fiel e justo para concluir. Felipe é o nome dele. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, porque sou eu que falo contigo. O Senhor fala para você voltar a servir na casa dele. Foi uma oração que você fez com ele. Você tem compromisso com a tua casa. Você é uma mãe de excelência. Você é uma esposa de excelência. Tem compromisso com o teu trabalho. Mas o que Deus está pedindo para você é compromisso com a casa dele. Ele está trocando a chave hoje na tua mão. Está trocando a chave. Rachou, porque enquanto você cuida da minha casa, eu cuido da tua. Um espírito de encantamento eu tiro da tua casa. Espírito de encantamento, de sedução, eu tiro da tua família.
a tua casa será chamada casa de oração. Rashuri cantarabashô. Vem mais um filho. Rashuri cantarabashuri andalabás. E eu confirmo na minha palavra. Rishore cantarabashô. Por essa causa eu me coloquei de joelhos e orei ao Senhor, e Ele concebeu. Rashuri cantarabashuri andalabás. Mas antes dele te dar um filho físico, Ele te dá um filho espiritual. Rashuri cantarabashô. Um filho espiritual que você vai ganhar para Jesus. Que você vai ganhar para Jesus. Eu vejo Rabassô, ele com as mãos levantadas, descendo a água do batismo. Rabassô, através da sua vida. Rashuri cantarabashuri andarabás. O Senhor fala: não tenha medo de falar aquilo que eu mando você falar. Não tenha medo de dizer aquilo que eu mando você dizer. Rashuri cantarabashuri andarabás. Porque até mesmo uma amiga bem próxima, Rashu, do teu trabalho, Rashuri cantarabás, que até zomba de você pelas suas costas, Rabassuri cantarabás, vai ver a grande obra que o Senhor vai fazer através da sua vida. Tu serás um testemunho vivo na minha mão, na minha presença, diz o Senhor, em nome de Jesus. É tempo de eu reconstruir os muros de oração. É tempo de reconstruir. E você acha que você está em ruína? E você acha que você está em destruição? E você acha que você está no meio de muralhas caídas? O Senhor fala: é agora que eu estou te reconstruindo por dentro. É agora que eu começo algo novo que ninguém pode destruir. Não adianta você ganhar um ombro amigo e perder o seu melhor amigo. Porque eu sou aquele que te consola. Eu sou o marido da viúva. Eu sou o esposo daquele que está sozinha. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa. É na tua fraqueza, é no tempo da fraqueza que eu te reconstruo. E eu estou levantando os muros de oração novamente. Eu estou levantando os muros de oração. E Deus está abrindo o teu olho novamente, para que você veja que você não está num campo de destruição. Não, não. Deus está reconstruindo algo novo e lindo. Deus está reconstruindo algo novo e lindo, que nunca será destruído. Arabaxô. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Pode se colocar de pé. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Agora teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. ninguém vai sair deste lugar sem reconstruir algo. Vocês não estão entendendo? Ninguém vai sair deste lugar sem reconstruir aquilo que estava destruído aos teus olhos. A Bíblia vai dizer que Neemias estava na obra. Veio os inimigos ameaçando até mesmo de morte, para eles desistirem daquilo que estava fazendo. E eles não pararam. A Bíblia vai dizer que com uma mão eles levantavam o muro, com a outra mão eles lutavam com a espada. Pá. É guerra. Reconstrução é guerra, mas a vitória é garantida. Reconstrução é guerra, mas você não está lutando sozinho. Deus está te dando uma autoridade, que você vai construir com uma mão e Ele vai lutar com a outra, porque não é com a tua força. Levanta as mãos, vocês. Deus está falando: eu estou colocando as ferramentas na sua mão hoje. As ferramentas certas para você reconstruir. Para algumas pessoas Deus vai dar chaves. Para outras Ele vai trocar a cruz que era pesada por uma leve que Ele preparou para você. Para outras pessoas Ele vai restaurar o propósito, o chamado. Para outras Ele vai dar autoridade da espada, de despedaçar os argumentos de Satanás.
Jesus, comece a orar pela tua vida, porque Ele está mostrando para você as áreas que você estava em destruição e ruína, e vai ser reconstruído. Eu não sei se é o seu casamento, sua vida emocional, tua saúde, seu ministério, tuas finanças, eu não sei. Se é dentro da tua casa, se é pela vida de alguém que você veio lutar hoje, que você veio reconstruir por alguém hoje. Mas o Senhor fala, o céu está